Meus queridos e amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo seja vos multiplicada, alcançando assim a sua casa e toda a sua família. Nós estamos aqui para mais um vídeo do canal do irmão Deunides Polito e eu te peço gentilmente para que você curta os nossos vídeos, compartilhe e também se inscreva no nosso canal. Assim, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai compartilhá-lo ou indicá-lo a mais pessoas. Então eu peço gentilmente a ajuda de todos vocês, tá bom? Estamos aqui para mais um vídeo da série do cristão e os tempos de crise ou os tempos de pandemia, enfim. Nós temos uma série de vídeos aqui no nosso canal falando sobre essa condição de como o cristão deve reagir, deve agir e o que ele deve fazer em tempos de crise, isso de acordo com o que a Bíblia diz, e nós vamos fechar essa série hoje. É o último vídeo sobre essa série de pandemia, de crise, enfim, de como o cristão deve agir, e após este vídeo nós vamos já começar com temas pontuais. Você que deseja algum tema que eu fale aqui no canal, deixe nos comentários. Olha, irmão, fala de tal tema, fala disso, fala daquilo, que na medida do possível eu vou tentar pegar todos esses temas e vou tentar montar o raciocínio para falar aqui no canal. Lembrando que o objetivo do nosso canal, primeiro, é trazer informação, segundo, é trazer conhecimento e terceiro, é trazer edificação através da palavra de Deus. E como nós temos sempre nos pautado na Bíblia, afinal de contas, para nós cristãos, a Bíblia ela é manual de regra, fé e prática. É por isso que nós nos utilizamos sempre da Bíblia para verbalizar qualquer um de nossos raciocínios. Pois bem, para fechar essa série, o tema de hoje é o cristão e a saúde emocional em tempos de crise. Vou repetir o nosso tema de hoje: o cristão e a saúde emocional em tempos de crise. Nós temos dois textos bíblicos para elucidar o nosso raciocínio de hoje. O primeiro texto se encontra no Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus. Evangelho de Cristo, segundo nos escreveu o evangelista Mateus, capítulo 7, verso 24 e o verso 25, que diz assim: quem ouve, isso é Jesus dizendo, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída sobre a rocha. O segundo texto bíblico da qual nós vamos ler se encontra na carta de Paulo à igreja em Filipos, ou carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 12 e versículo 13, que nos diz assim: sei, isto é Paulo dizendo, sei o que é passar por necessidade, e sei o que é viver ou ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquilo que me fortalece. Esses dias, irmãos, eu vi uma frase interessante nas redes sociais que me chamou muito, mas muito a atenção. Frase essa que diz assim: os efeitos colaterais do combate ao coronavírus ou ao Covid-19 não podem ser maiores que os danos causados pela doença. Eu vou repetir, olha que frase interessante. Os efeitos colaterais do combate ao coronavírus não podem ser maiores que os danos causados pela doença. E esse vai ser o nosso ponto de partida para o nosso raciocínio hoje, baseados na Bíblia. Infelizmente, eu digo isso muito infelizmente, nós temos visto que no Brasil os efeitos colaterais, a guerra, entre aspas, contra o Covid-19 têm sido mais danosos para toda a população do que os próprios efeitos do vírus. Pense comigo,
Infelizmente, se nós fizermos uma análise mais abrangente da situação, não apenas na bolha que a mídia quer nos passar, nós acabamos, infelizmente, chegando a essa constatação que o combate no Brasil, infelizmente, tem sido mais danoso à população do que o próprio vírus. Por graça e misericórdia de Deus, nós temos visto muitos casos de pessoas se recuperando, de pessoas curadas, de cidades que ainda não tiveram nenhum caso comprovado, e glória ao nome de Jesus por isso. Mas esses efeitos colaterais têm sido terrivelmente danosos para toda a população. Eu poderia aqui citar como exemplo desemprego em massa, isso tem sido terrível, falência de empresas, aumento da criminalidade, aumento exponencial de doenças psicossomáticas e de suicídios. Isso tem sido muito pouco divulgado, ou você encontra esse tipo de informação quase em lugar nenhum na grande mídia. É o aumento exponencial, ou seja, o aumento que está crescendo de doenças psicossomáticas e de suicídios. Governos estaduais, infelizmente, o nosso governo do estado de São Paulo, e governos municipais, que são os prefeitos, estão agindo de forma ditatorial, maquiando, dizendo que estão trabalhando em prol da saúde pública, quando na verdade eles estão tendo ações ditatoriais nesse sentido. E outra, a guerra política sem tamanho que nós estamos vivendo no nosso país, e etc. E o que me deixa mais chocado em tudo isso é a forma com que esses efeitos colaterais têm afetado drasticamente a vida das pessoas. Isso tem me deixado assustado, de como as pessoas têm sido drasticamente atingidas, parece que atingidas de frente, como se fosse uma locomotiva desgovernada, está batendo com tudo na sociedade, na população e na vida das pessoas de modo geral, trazendo assim desequilíbrios emocionais e mentais. Isso é difícil e terrível, travando a vida cotidiana de toda a população. Infelizmente, isso está me deixando assustado. É por isso que nós oramos, pedimos orientação e direção de Deus para verbalizar algumas coisas aqui, no tocante a esse desequilíbrio mental e emocional. Aí você me faz a pergunta, irmão, por que a população tem sido atingida dessa forma, tem sido afetada dessa forma por esses efeitos colaterais ao combate? Que nós já ilustramos. Por que isso tem acontecido ao combate, entre aspas? Por que as pessoas têm sido tão afetadas assim? Primeiro, devido à fragilidade dessa geração. Geração essa que eu chamo de Fast Food Generations, ou Fast Food Generation, que é a geração da comida rápida, de tudo muito rápido. Essa geração que vem dos 20 anos para cá, a cada 20 anos, a sociologia conta uma geração do início dos anos 2000 para cá, essa geração que tem vivido, que nasceu no boom da revolução tecnológica e da grande revolução da informação, essa revolução da informação vinda dos anos de 2010 em diante. Mas essa geração, infelizmente, ela não tem, melhor dizendo, estrutura para lidar com algumas situações devido a essa coisa de tudo muito rápido, de tudo à mão muito fácil, essa coisa de falta de preparo, falta de cuidado, falta de cultura, essa coisa de tudo ser de forma muito, não digo fácil porque as coisas estão difíceis, mas de ter as coisas muito rápido, sem profundidade em relacionamentos, de ter uma banalização e grande inversão de valores. Essa geração bebeu muito de marxismo cultural, principalmente no Brasil e vindo dos Estados Unidos para a nossa nação, e isso trouxe consequências terríveis em relação ao reagir a situações adversas dessa Fast Food Generation. Infelizmente, essa geração de tudo rápido, de tudo está à distância de um clique, à distância de um dedo em um smartphone, e essa geração, infelizmente, não tem conseguido gerir ou reagir de forma coerente às adversidades que lhes são impostas. É por isso que dizem que
As doenças psicossomáticas, entre elas a depressão, é a doença do século XXI, devido a essa grande fragilidade que faz com que o poder de reação de toda uma geração seja pequeno às adversidades. E essa geração, essa fast food generation, ela tem influenciado ou já influenciou de forma direta e indireta todas as outras gerações que vieram acompanhando com esse boom tecnológico ou com a revolução tecnológica que nós vivemos hoje. Inclusive nós estamos nos utilizando dela aqui para transferir informação e edificação através da internet aqui, da plataforma do YouTube. Segundo, é devido às dificuldades em controlar as emoções. A população tem sido afetada por esses efeitos colaterais, primeiro pela fragilidade dessa geração. Segundo, devido à dificuldade em controlar emoções. Emoções essas, como por exemplo, tristeza, raiva, medo e frustração. Porque pense comigo, vamos lá, vamos pensar juntos agora. Imagina a tristeza de um trabalhador que se esforçou, que fez cursos, que demorou tempos para ser reconhecido na empresa onde ele trabalha, para que a empresa pare de 1 a 2 meses e ele ficar sem receber e receber a triste notícia de que a empresa está quebrando e ele está sendo dispensado para voltar para o mercado de trabalho, sendo muito difícil, muito competitivo, e agora em meio à crise, com empresas falindo, não há emprego suficiente para todas as pessoas. Imagina a tristeza que sente esse trabalhador pai de família. Imagine para um trabalhador autônomo a raiva que ele está sabendo que o seu comércio está lá parado, sabendo que ele não pode desempenhar a sua função profissional devido a algumas leis municipais arbitrárias. É claro que, dada toda a segurança que deve ser tomada, algumas coisas já poderiam ter voltado, e todos nós sabemos disso, isso é bem evidente. Imagina a raiva que ele não está se sentindo de estar sendo forçado a ficar em casa, mesmo tomando todas as precauções de segurança para não se contaminar e não contaminar mais pessoas, lembrando que o isolamento horizontal não é a bala de prata contra o Covid-19. Eu quero deixar isso bem claro aqui nesse vídeo, mas enfim, não é esse o tema, nós já lidamos esse tema em um outro vídeo. Mas imagina a raiva desse pai de família em olhar para a situação. Muitas pessoas defendem isso, mas são milionárias, é fácil, eles têm condições de ficar em casa durante 1 ano sem voltar a trabalhar devido à sua condição financeira. Mas imagina um pai de família que não tem, como é que ele não está se sentindo. Imagine o medo, imagina a frustração que essas pessoas não estão sentindo. Se coloca um pouquinho no lugar dos profissionais da área da saúde, os profissionais da área de segurança. Eu tenho familiares que trabalham em ambas as áreas, e a frustração e o medo que eles sentem, claro que eles não vão colocar isso para fora, mas isso está neles. O problema não é ter esse tipo de emoções. O problema é como nós reagimos a elas. Sentir medo, se sentir frustrado, com raiva, se sentir triste é extremamente natural. As emoções são inerentes ao ser humano. O ser humano é um ser emotivo, ele foi criado com emoções, apesar de alguns reprimi-las, mas ele é um ser emotivo. O ser humano é assim. O problema é como nós reagimos a essas emoções, e isso tem nos afetado muito. Esse não conseguir lidar com as emoções, esses efeitos colaterais têm batido de frente e tem infelizmente esmigalhado as emoções de algumas pessoas. Terceiro, muita desinformação e notícias ruins. Isso intensifica o efeito colateral. Porque é muita desinformação, é muita notícia ruim, é muita coisa sendo veiculada pela extrema mídia, a mídia de esquerdista, enfim, que não faz jornalismo, mas faz militância de esquerda. Mas isso nós já falamos com mais propriedade em outro vídeo. Enfim, toda essa desinformação e notícias ruins também têm sido extremamente danoso. E quarto, isso é uma das coisas mais prejudiciais, é a falta de fé e a ausência de relacionamento com Deus. Isso tem sido mais prejudicial. As pessoas perderam a fé.
porque em tempos nebulosos, em tempos de guerra, de pandemias, essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta, mas que essa geração fast food é a primeira grande pandemia que está enfrentando. Nós tivemos pequenos focos de guerra, mas nunca uma guerra mundial como as gerações que antecederam a essa passaram. Mas imagine, as pessoas estão perdendo a fé. Tudo isso é resultado da ausência de um relacionamento profundo com Deus. As pessoas têm uma cultura religiosa, mas não têm uma vida de fato e uma aliança com Deus. E isso é um grande decréscimo para toda essa geração. E você me diz, olha irmão, eu entendi os malefícios, entendi os efeitos colaterais, entendi que as emoções estão abaladas, mas aí surge a pergunta, o que é saúde emocional? Vamos lá, saúde emocional ou saúde mental é o bem-estar psicológico em geral. Isso inclui a forma de sentir em relação a si mesmo. É como a pessoa se sente, estando bem consigo mesmo. A qualidade das relações, ou como nós lidamos com os outros, e a capacidade de controlar os sentimentos e de enfrentar as dificuldades. Isso é saúde emocional, é eu estar bem comigo mesmo, bem com os outros, e é a capacidade que eu tenho de controlar os meus sentimentos, não deixar que eles me dominem, e enfrentar as dificuldades de frente, é estar bem para isso. A boa saúde emocional, ou aquela saúde emocional saudável, não é apenas a ausência de problemas de saúde mental, não é a pessoa que tem surto, não é apenas aquelas pessoas que estão tendo surtos psicóticos, não é apenas isso, é estar mentalmente ou emocionalmente saudável, é muito mais vou repetir, estar mentalmente ou emocionalmente saudável, olha que interessante, é muito mais que estar livre de depressão, ansiedades e outros problemas psicológicos. Sem dúvida, é viver bem, passando por adversidades que fogem ao nosso controle. O ser humano tende a ter medo daquilo que ele não consegue controlar ou daquilo que ele desconhece. Isso é natural, a nossa natureza humana. Não se deixando levar por essas emoções, a fim de não sermos manipulados ou traídos por ela. Olha que coisa interessantíssima, é ter paz e tranquilidade, não se deixando levar por nossas emoções. Por mais que o quadro e o cenário que nós estamos enfrentando é terrível e de grande calamidade, nós temos que manter as nossas emoções ao nosso controle, a fim de não sermos manipulados ou traídos por ela. Vamos lá, vamos continuar. Agora que nós já entendemos que os efeitos colaterais são danosos e o que é saúde mental e emocional que nós como cristãos devemos manter, quais são os sinais e os sintomas de desequilíbrio emocional? Como eu posso identificar? Lembrando que os desequilíbrios emocionais, eles são refletidos diretamente na nossa saúde física e na nossa saúde espiritual. Vamos lá, alguns sintomas de desequilíbrio emocional que são de ordem psicológica, ou são sintomas psicológicos. Tristeza profunda, desesperança, é a falta total de esperança, depressão em todos os seus graus, em todos os seus níveis, síndrome do pânico na mesma forma, em todos os seus graus, em todos os seus níveis, crises de ansiedade, que é uma das crises mais comuns que nós temos visto nessa geração fast food, estresse, transtornos mentais diversos, como transtornos bipolar de personalidade, esquizofrenia, perdas e lapsos de memória, enfim. Temos também desvio de atenção e falta de concentração, sofrimento antecipado, aquelas pessoas que sofrem por antecipação. Antes da coisa acontecer, a pessoa já está sofrendo. Meu Deus, o que vai acontecer? Quando essa pandemia vai acabar? O que vai ser do Brasil? Olha essa guerra política, olha esse desemprego. Meu Deus, acaba sofrendo e isso faz a sua mente sair do seu estado normal. É sofrer por antecipação e o sentimento total de solidão devido ao isolamento social ou ao isolamento horizontal total. Também traz esse sentimento de extremo de solidão afetando a mente. Depois que nós temos os sintomas
mentais ou psicológicos, nós temos também os sintomas físicos, começando por irritabilidade extrema. Tudo a pessoa está irritada. Se alguém falar bom dia, ela manda para aquele lugar. Deus guarde cristão que fique falando palavrão. Cuidado que Jesus te pegue, hein? Cuidado, vigie nas suas palavras. O cristão não pode usar de palavras torpes, mas é tema para um outro vídeo. Vamos lá. Dores de cabeça constantes, parece aquelas coisas da Universal, né? Mas não são. Dores de cabeça constantes, dores muscular, que mesmo tomando remédio não passam. Arritmia cardíaca, que é o coração acelerar do nada. Quedas de cabelo, formigamentos nas extremidades do corpo, insônia, falta ou ausência de libido, desenvolvimento de manchas e alergias na pele, e por aí vai. São sintomas físicos de que há um desequilíbrio emocional ou mental. Sintomas espirituais, falta de fé. A pessoa começa a desacreditar de tudo, afinal o quadro que se mostra é extremo, a pessoa deixa suas emoções tomar conta e perde a sua fé. A ausência de desejo e falta de vontade, a pessoa não tem nem mais desejo nem mais vontade de orar e de ler a Bíblia. Descrença nas promessas bíblicas de que Deus cuida dos seus, de que Deus vem ao nosso auxílio, de que Deus batalha nossas guerras, enfim, perdendo a fé. Ela perde a vontade, perde totalmente o desejo de orar, de ler a Bíblia, de buscar a face de Deus. Automaticamente a sua crença nas promessas bíblicas ela é dissipada. Desistência de participar de cultos, porque ela acha que aquilo já não é mais verdade. O que eu vou fazer lá se eu não tenho mais esperança de nada? Apostatar da fé. Apostatar da fé nada mais é que negar a fé de forma consciente. Tem acontecido muito nessa. Eu tenho visto, infelizmente, muitos cristãos nesse período de crise, de pandemia, de guerra política, de desemprego, desinformação, de toda essa confusão que está em nossa volta, pessoas apostatando da fé e deixando de crer, parando com tudo como se isso fosse resolver o problema. Se esconder e fugir não resolve, só mostra que nós limitamos a ação de Deus em nós. Muito cuidado com isso. E por fim, tolerância e prática de pecados esdrúxulos. Isso que é o pior. As pessoas estão tolerando práticas pecaminosas esdrúxulas e estão praticando também, que são sinais que isso tem afetado a nossa vida espiritual também. Aí você me pergunta, irmão, e agora? Vamos agora, para nós finalizarmos o vídeo de hoje, 10 dicas de como manter o equilíbrio emocional e mental em tempos de crise. Vamos lá, primeira dica: abrigue-se em Deus e na sua palavra. Quem sabe você não é cristão, está assistindo esse vídeo e está dizendo, mas eu não creio. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, de bispo, enfim. Muito pelo contrário, o que eu estou dizendo é, abrigue-se em Deus, conforme a Bíblia diz, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os seus pés, que vai iluminar o caminho que você deve seguir nesses tempos de crise. Abrigue-se em Deus, que isso vai trazer conforto para a sua alma e tranquilidade para a sua mente. Segunda dica de ouro: evite assistir jornalismo que propaga o caos. Eu venho sempre dizendo isso, evite assistir a rede esgoto de televisão, não vou falar o nome que quase falei, para evitar processos. Mas enfim, evite a rede esgoto de televisão, evite os seus noticiários, quer sejam eles radiofônicos, sejam eles televisivos, sejam eles digitais. Evite os seus portais, os seus canais, enfim, evite esse tipo de notícia para que sua mente não seja poluída e atacada com isso. Terceira dica de ouro: evite teorias da conspiração. Está cheio de canal no YouTube, ainda mais com essa guerra política, com teorias da conspiração sem pé e sem cabeça. Essas teorias vão do nada para lugar nenhum, não trazem edificação, trazem apenas confusão mental. Evitem, em nome do Senhor Jesus, esse tipo de teorias da conspiração e esses canais do YouTube que só querem like, que só estão pensando em lucrar com o caos e com o mal do próximo.
Quarta dica, evitem pessoas tóxicas ou evite pessoas que não lhe trazem benefício nenhum. Tem gente que só encosta perto de nós para trazer más notícias, dizendo, olha, você viu lá o que aconteceu, você viu fulano, você viu, tem um monte de cova, tem um monte de casos, o que não sei o que, vai todo mundo morrer, evite esse tipo de gente. Te ligou, fala, querido, tudo bem, obrigado, mas tá bom. Evite pessoas tóxicas para que você não seja contaminado. Outra coisa, quem sabe você já está sofrendo algum descontrole emocional. Eu tenho um conselho para você, que é a nossa quinta dica de ouro. Não sofra sozinho, peça ajuda. Eu sempre digo para os irmãos lá na igreja, cuidado, não sofram sozinhos. Está passando por dificuldade, peça ajuda. Ninguém é super-homem, ninguém é um super-herói. Por mais que você seja cristão, por mais que você tenha comunhão com Deus, pedir ajuda é natural. O ser humano precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda, e pedir ajuda faz parte da nossa vida. Não sofra sozinho, peça ajuda. Sexta dica, compartilhe seus medos, frustrações e tristezas, mas faça isso com pessoas que são realmente leais a você. Não compartilhe as suas tristezas, os seus medos, as suas frustrações em redes sociais, cuidado. Não compartilhe com qualquer pessoa que você não conheça, que você não tenha confiança. Muito cuidado com isso. Abra o coração para pessoas que realmente vão te dar bons conselhos, pessoas que vão orar, vão chorar com você, se for preciso. Muito cuidado com quem você está compartilhando os seus medos e suas frustrações. Olha que beleza. Agora o vizinho no meio da gravação liga essa furadeira abençoada. Vamos lá. Sétima dica. Procure ajuda médica e especializada. Se você já está sofrendo, como eu disse, não sofra sozinho. Compartilhe os seus medos, frustrações e tristezas. Admita, nossa sétima dica de ouro, admita que você precisa de ajuda. Há muito preconceito no meio cristão de quanto a ajuda médica especializada, no caso psicólogo ou até mesmo um psiquiatra. É bom, ou um analista, você fazer análise com um psicanalista, melhor dizendo. É bom você fazer isso. Procure ajuda médica especializada em casos extremos, que já passou, que a sua mente, você já sabe que está afetada, que a sua fé já está fragilizada. Procure a ajuda médica especializada, isso não é pecado. Fique tranquilo. Oitava dica, de novo, olha que benção essa furadeira. Oh, Jesus, abençoa ele. Vamos lá. A nossa oitava dica. Sorria, cante, dance e faça atividades físicas. Eu vou repetir a oitava dica. Sorria. Sorriso é maravilhoso. Algumas pessoas dizem que o sorriso é o melhor remédio. Então, sorria, cante, mesmo que você esteja em quarentena, sorria, cante na sua casa, procure coisas que tragam alegria, cante, dance, faça atividades físicas mesmo dentro de casa. E você que pode sair, é claro, respeitando as leis municipais, por mais que sejam arbitrárias, respeite, enfim. Voltando, sorria, dance, cante, se alegre e faça atividades físicas, vai te ajudar a ocupar a sua mente. Nona dica, estreite os seus laços familiares, aproxime-se do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, aproxime-se do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, enfim, dos seus familiares, também dos seus amigos, aqueles amigos que a Bíblia diz que nós temos amigos que são mais chegados do que irmãos, amigos de verdade. Aproxime-se deles, mesmo que não consiga fisicamente, enfim, mas tente se aproximar, estreitar os laços nesses momentos de crise. Isso vai ajudar a sua mente também. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras tem mais dificuldades em quebrar. Então ajuntem-se, tenham comunhão com as pessoas. E a 10ª dica é mantenha sua mente calma. Isso é importantíssimo. Mantenha sua mente calma, ocupando-a com coisas boas. Está de quarentena, não está saindo, está vendo que a situação está terrível e que a sua saúde emocional está começando a ser afetada. Por favor, em nome do Senhor Jesus, ocupe a sua mente com coisas boas, evite coisas ruins.
que nós já falamos aqui, essa 10ª e última dica de ouro: mantenha sua mente calma, tenha calma, porque a paz que Cristo nos dá excede todo o entendimento. Não é como a paz que o mundo dá, mas é uma paz extraordinária que traz tranquilidade à nossa alma, mansidão à nossa mente em períodos de extrema dificuldade como esses que nós estamos vivendo. Pois bem, partamos para a finalização deste vídeo. A pandemia, lembre-se disso, eu ouvi essa frase, ela é extraordinária, do pastor Dr. Carlos Augusto Vailate, a quem eu tenho grande admiração. Ele disse assim: não se frustrem ou não fiquem surpresos, até porque a pandemia não pegou Deus de surpresa. Deus está no controle de tudo, nada fugiu ao seu controle. Acredite que o amanhã será melhor. Lembre que a nossa fé, quando ela é provada no fogo, ela é aprovada e aperfeiçoada. Esse é o momento de provação. Deus está provando a igreja. E a igreja pode sair de toda essa situação fortalecida, mais conhecendo o seu Senhor e mais cheia do Espírito Santo. Pois bem, mostrando assim a grandeza de quem é e do nosso Deus. Mantenha os pés no chão e a cabeça sempre erguida, tendo em mente que o nosso futuro está seguro por Deus. Tudo isso vai passar. A vitória, ela é mais do que nossa. Mantenha a cabeça no lugar. Ore entregando o Brasil e toda a situação nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Tenha cuidado, guarde a sua mente, guarde as saídas da sua vida, por mais que os efeitos colaterais da guerra contra o Covid-19 estejam aí. Mantenha sua mente no lugar, os seus pés no chão e a sua fé posta no Senhor Jesus. Que Deus guarde, abençoe você nesse momento difícil. Lembre-se, a sua saúde emocional é importante. Continue crendo e avançando debaixo da palavra de Deus. Deus abençoe.